Boa noite, estamos aqui estabelecendo a conexão novamente, já já aí com a participação do Fernando. Já agradeço desde já a todos que estão participando com a gente. Hoje é uma live comemorativa, são 110 anos de Bom Despacho e eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história. Live é isso, né, gente? Sempre temos algumas surpresas, mas eu acredito que todo mundo tem paciência aí para esperar, porque vai ser um momento muito importante de troca e de vivências. Fernando Cabral não está conseguindo conectar. Vou aproveitando, dando boa noite aí para o Sérgio Ciruli, Junara, mandando coraçõezinhos, muitas pessoas participando. Haroldo Queiroz participando aí com a gente também, um abraço. Boa noite, Maria das Graças. Boa noite, Jefferson, Luciana. É bom que dá tempo de você clicar no aviãozinho e já disparar aí esse convite para todos os seus amigos e amigas. Hoje vamos falar da história de Bom Despacho, vamos falar dos desafios do momento e também para o futuro. Então, está imperdível. Boa noite, Karen. Boa noite, Cleusa. Saudade de você e do Ivan. Vou pedir a vocês aí um pouquinho de paciência, porque estamos com dificuldade aí na conexão do Fernando Cabral. Fernando, que mesmo diante de dificuldades relacionadas à saúde, disponibilizou parte aí do seu precioso tempo para estar com a gente hoje na live da Ju.
Me conte aí, enquanto o Fernando entra, quais são as suas expectativas para as comemorações de Bom Despacho nesse aniversário. Como que foi esses anos aí de distanciamento? Como que tem sido aí o nosso retorno às atividades presenciais? Vamos aproveitando esse tempinho aí, enquanto o nosso convidado não chega, para interagir. Tenho certeza que vai valer a pena a espera, porque o Fernando Cabral é um dos políticos que mais tem inspirado outras pessoas da cidade, outras pessoas da região, a se posicionarem de forma... Hoje também quero lembrar que é dia de combate mundial ao tabaco e te lembrar que saúde é tudo e precisamos sempre estar nos cuidando, investindo numa alimentação saudável e em prática de atividade física e eliminando da nossa vida esses vícios. Muitas pessoas online. Abraço, minha sogra querida. Mensagem do Leonardo, meu genro. Paciência, gente, tá quase. Com certeza tem muita gente aí de olho na nossa live. Imprevistos acontecem. São as vantagens da gente ter a internet e também as desvantagens de quando a gente tem muitas pessoas online. Alcione está presente. Alcione, auxilie Fernando aí para gente. Ela está pedindo esse auxílio para você. Fernando, olha só. Fala aqui com Instagram. Não sei se você consegue falar. Oi, Ju. Ei, Fernando, ótimo. Vamos Uai, utilizando aí o Instagram da Alcione mesmo, né? pois é isso aí. Vamos Bom, lá. para que a gente não perca mais tempo, eu vou começar me apresentando, logo em seguida você se apresente e a gente começa a nossa live. Pode ser? Pode ser assim. Som Vou ok, só iluminação ótima e muita Ok. gratidão por você Ah, destinar que isso. aí o seu tempo para nós. Sempre às ordens. Deixa eu só firmar o telefone dela aqui. Tá, joia. Enquanto isso, eu vou me apresentando, então. Eu sou Juliana, para quem não me conhece, está aí presente com a gente, vice-prefeita de Bom Despacho, sou formada em Sistemas de Informação, especializada em Gestão de Pessoas e Liderança Estratégica. E é uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite, na véspera aí de comemoração dos 110 anos de Bom Despacho, uma marca que traz para a gente muita vida, muita história, principalmente pela superação dos obstáculos com relação à pandemia que vivenciamos nos últimos anos. A expectativa para as comemorações presenciais é grande, mas eu continuo reforçando a todos vocês
e a todas vocês também presentes, a prevenção, o cuidado continua, então vamos ficando atentos. É importante a gente ter esse contato, essa proximidade, mas vamos nos cuidando, porque é saúde em primeiro lugar. Com você, Fernando, está ótimo desse jeito. Ju, boa noite para você, boa noite a todos. É uma alegria falar com você na véspera do aniversário da nossa cidade, completando 110 anos. E estou à sua disposição para conversar com você e com todo o bom despachense. Muito bom, Fernando. Fernando já foi vereador, foi liderança, é liderança expressiva em nossa cidade e também ex-prefeito, e traz aí um legado incrível na política e como ser humano também de superação. Então, eu te admiro muito, Fernando, e fique Obrigado. aqui com meu carinho, minha torcida para a sua completa recuperação e vamos juntos, né? Obrigado, e a recíproca é verdadeira. Obrigada. Bom Despacho, assim como a maior parte das cidades brasileiras, tem aí uma construção em cima dessa história colonial, o Brasil colonial. Então, a gente vem aí das florestas densas, dos quilombos, das comunidades que se formaram à beira de rios. Ao mesmo tempo, a gente tem aí a devoção às crenças. E hoje a gente conta aí com uma estimativa de mais de 50 mil habitantes nessa cidade linda, da qual eu não nasci, mas eu me sinto filha adotiva com muito carinho, e tenho trabalhado bastante e tido a honra de estar como vice-prefeita neste momento. E aí, Fernando, você que é nascido aqui, que é de uma família tradicional, eu queria que recordasse aí para a gente compartilhasse sobre alguma curiosidade ou fato que lembre a história de Bom Despacho. Pois é, Ju. Você começou muito bem falando de Bom Despacho, das suas origens, né? Nós tivemos origem aqui, principalmente de um movimento que existia de Pitangui para o oeste, para o interior do Brasil. Aqui era rota, era passagem, mas era também refúgio de negros que fugiam aí das minas de Pitangui, principalmente, né? Pitangui era uma região muito rica em ouro, e então os negros de lá fugiam para cá. E a história começa, embora seja muito nebuloso esse passado, difícil de documentar, mas pelo que a gente sabe, os negros fugiam, os capitães de mato vinham atrás, e assim começou o movimento que deu origem à cidade, a vila, o povoado e depois a cidade. E realmente as histórias são muitas. E essa história mais antiga, nós temos duas regiões que são assim uma memória viva ainda, que é a região da Tabatinga, que ironicamente significa barro branco, mas que foi habitado originalmente, especialmente por negros. E também o Quentasol, uma região muito interessante, que hoje é conhecido ali como Cidade Nova, ou São Vicente, etc. Toda aquela região mulher chamada Quentasol, que também tinha uma grande quantidade de negros que vinham mais do lado de São Francisco, lá de Dores, e foram se estabelecendo na região urbana. Então, nosso passado nisso aí é muito interessante. Mas, Ju, a cidade mudou tanto, o mundo mudou tanto, que muitas vezes nós não reconhecemos 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu vou contar uma história aqui, antes de contar uma história propriamente de Bom Despacho e tal, vou te contar uma história interessante. Eu tenho um neto, quando ele tinha aproximadamente 13 anos, 12, 13 anos, eu estava contando o caso de uma viagem que eu fazia e o carro deu defeito. O carro deu defeito no meio da estrada e nós paramos e tudo, ficamos esperando por socorro, tentando resolver o problema lá por conta própria e tal. E aí ele virou para mim e falou assim: uai, vô, por que você não telefonou? Eu falei, porque naquele tempo não tinha telefone, não tinha celular. Ele olhou para mim assim com aquela cara mais desconfiada, né? Falou assim: mas vô, você é mentiroso, hein? Não tinha celular? Então, isso mostra o tanto que as coisas mudaram rapidamente, né? Na verdade, quando eu era menino, Bom Despacho tinha pelo menos que eu saiba, um telefone ponto a ponto que ligava uma casa aqui na Praça da Matriz
a sede da Fazenda da Ressaca, que era a casa do Dr. Miguel, era o telefone do Dr. Miguel. Era o único telefone que tinha. A cidade ganhou o telefone antigo, né, que hoje a criançada nem conhece o telefone fixo. Ele surgiu entre o finalzinho da década de 50 e início da década de 60. Foi instalada a primeira central telefônica em Bom Despacho. Então aí as pessoas conheceram realmente o que era um telefone. Mas isso mostra como que a mudança é tão rápida que as pessoas não reconhecem, né, como é que era o passado. Mas eu sou de uma época em que se usava lamparina velha e lampião para iluminar, né? Bom Despacho já tinha iluminação muito difícil, muito fraca, muito rala, tinha poucos postes de iluminação na cidade. Confesso que eu vim de uma origem de roça e já tive a roupa pegando literalmente fogo por causa de lamparina, hein? É mesmo? Então, aqui também não eram raros os incêndios por causa de lamparina, não, que as pessoas botavam lamparina na beirada da cama, né, e acabava pegando fogo na cama, etc. Ou a vela, era mais lamparina porque era mais barato que vela. A vela, por incrível que pareça, era mais cara. Bom Despacho, a iluminação pública era rara, era rala e era muito fraquinha. A gente chamava de tomate. As lâmpadas eram tomatinhos vermelhos que ficavam em alguns pontos raros da cidade. Pois bem, uma das características que Bom Despacho tinha na época eram pessoas que viviam assim na rua, viviam, ninguém sabe bem como, né? Nós tínhamos figuras folclóricas, um grande número de figuras folclóricas, como por exemplo o João Sapato. João Sapato era uma figura folclórica que vivia ali na Praça da Matriz, ficava ali sentado o tempo todo. Ele gostava de trabalhar, era interessante que ele gostava de trabalhar, sempre que ele tinha oportunidade de trabalho braçal, ele fazia e trocava por comida. Ele ia trabalhar nas casas, por exemplo, naquele tempo não tinha fogão a gás, os fogões eram a lenha. Então ele ia nas casas e levava a lenha para dentro, o carroceiro botava a lenha lá fora e ele levava para dentro. Quando ele terminava de levar, ele chegava para a dona da casa, ou para o dono da casa, e falava assim: João quer comida, né? João quer comida, né? Muito Comia e ia inteligente, embora. João, né? Ele trabalhava para troco de comida. Mas tem uma figura que era uma figura interessante, que deixou uma marca muito típica em Bom Despacho até alguns anos. Hoje, essa expressão está sumindo, mas ainda se diz. Mas que é isso? Você quer vender uma casa, por exemplo, e você bota um preço que as pessoas consideram alto, elas dizem: que é isso? É a égua do amador? Ou você quer vender um carro e você pede um preço que a pessoa acha exorbitante, ela diz: que é isso? É a égua do amador? O amador tinha uma fazendinha ali perto da BR-262 e ele tinha uma égua muito magrinha. E ele sempre vinha para a cidade nessa égua. Finais de semana ele vinha à missa e vinha nessa égua. E essa égua chamava Venturosa. E o amador, ele saía para a cidade e elogiando a bem, ele era gago, bem, venturosa, bem, venturosa, né? Então, e o pessoal brincava muito com ele. E falava: amador, essa égua é boa demais, me vende essa égua. Aí ele não vendia água de jeito nenhum, mas quando ele resolvia dar um preço, era assim: se a égua valesse, em dinheiro de hoje, R$100, ele diria assim: 50 mil reais é o que vale a égua. Então daí surgiu a expressão égua do amador. Então, a gente ainda ouve. Hein? Interessante isso, hein? A gente ainda ouve alguém falar isso de vez em quando. O João Sapato, ele gostava de assistir missa. Aos domingos ele ia para a igreja. E a igreja naquela época era separado. Tinha mulheres de um lado e homens do outro. Não podia juntar homens e mulheres na igreja, né? Eram totalmente separados. Mesmo os casais ficavam separados. E o João, ele não tomava banho. Ele era bem sujinho, a roupa dele bem sujinha e tudo. E ele entrava na igreja e sentava perto dos bancos das mulheres. E aí ele ficava pertinho das mulheres, né? E as mulheres geralmente iam saindo por causa do mau cheiro dele. Aí um dia ele encostou na minha avó. E o meu avô foi atrás dele tirar satisfação. Falou: João, você está lá na igreja, encostando na minha mulher e tal, né? Aí ele falou assim: mulher de suas caras é de ouro, né? Mulher de suas caras de ouro, pode encostar nela, não, pode encostar nela, não, ela é de ouro, mulher de ouro, pode encostar nela, não. Então, esse era o João Sapato. E a cidade era assim, Ju.
tinha muitas pessoas curiosas, algumas dessas histórias já foram contadas, o Tadeu Teixeira, por exemplo, já contou algumas delas, o Sr. Geraldinho do Engenho já contou algumas delas, mas é uma infinidade de histórias, se a gente fosse contar, ficaríamos aqui a noite inteira contando. É a história de Bom Despacho, gente. Essa live é exatamente para a gente trazer a vida, esses causos que com certeza todo mineiro tem, contado ao redor de fogueira, à beira do fogão a lenha. E é muito bom a gente Ju, ouvir. se a gente fosse contar os casos de assombração de Bom Despacho, casa mal assombrada, mula sem cabeça, etc., que eram as histórias que a gente ouvia, porque não tinha televisão na época. O cinema era só final de semana, então, e mesmo assim só depois do final da década de 50. Então o passatempo era contar a história de assombração na beira da fogueira, né? Então eram muitas histórias. Muito bom. E agora vamos falando, seguindo aí de política, né, Fernando? Vamos Hoje lá. eu compreendo que gerir uma cidade é desafiador e, ao mesmo tempo, dá a gente um sentimento de grande realização por fazer parte. A política, para mim, ela é um legado e a maior prova de amor que nós podemos deixar às pessoas por estarmos lutando pela liberdade. E aí eu fico pensando, né? A política exige conhecimento técnico, exige dedicação e, sobretudo, como diz aí a nossa bandeira, fé, energia e trabalho. Certíssimo. Você fez parte aí de um grande trajeto nessa história, né? E eu fico aqui pensando, né? Bom Despacho, aos olhos da região centro-oeste mineira, ela tem um destaque notável, né? Podemos dizer sim, com toda certeza, que estamos numa das melhores cidades de se viver. Mas se a gente olhar, né, a macro, olhando o estado de Minas Gerais todo, a gente ainda tem inúmeros desafios a vencer, né? Um deles com relação à educação, né? O nosso IDEB está de médio, de baixo a médio. E aí a gente pensa, né? Os reflexos da pandemia ainda vão ser notados ainda nos próximos anos. Então é preciso que a gente centre energias, né, para seguir aí uma caminhada de sucesso para a nossa cidade. E eu quero que você compartilhe durante todos esses anos de vivência em Bom Despacho as maiores conquistas que tivemos, como você enxerga aí o cenário de Bom Despacho. Ju, você tem razão. Logo que você começou, é muito importante. Administrar uma cidade é uma tarefa muito, muito, muito difícil, muito exigente. Não é uma tarefa de meio expediente, não é uma tarefa de meio tempo de dedicação, não é uma tarefa que se leva como se levam tarefas comuns. Ser o prefeito de uma cidade, a vice-prefeita de uma cidade, ou mesmo um vereador, é dedicação de tempo integral. O que acontece é que a demanda, as necessidades são enormes, são gigantescas, e os recursos e o tempo para atendê-las são muito pequenos. Faltam muito recurso, falta dinheiro, falta tempo, falta capacitação, falta tudo. E nós temos um déficit histórico. Você pegou a educação, por exemplo. O Brasil tem um déficit histórico com a educação. Nossa educação é muito atrasada. Ela vem se recuperando? Sim, mas continua muito atrasada. Por mais que a gente acelere, né, é muito difícil recuperar todo esse atraso. E não é difícil ver por quê. Quando eu era menino, Bom Despacho não tinha escola para todo mundo. Somente alguns conseguiam entrar na escola. A maioria não conseguia. 80% das crianças não conseguiam entrar na escola porque não tinha vaga, não existia escola. Então, isso criou essa defasagem histórica. Além disso, o nosso ensino, tradicionalmente, é de má qualidade. O ensino brasileiro é de má qualidade. Então, quando foi estabelecido o IDEB, foram estabelecidas metas que a gente pudesse avaliar ano a ano, ou a cada 2 anos, se estava havendo algum avanço, objetivamente se estava havendo avanço. Então, a criação do IDEB foi uma conquista importante, porque nos permite fazer essa avaliação e abandonar o palpite.
aquele palpite, a educação está melhor, a educação está pior, né? Não, hoje nós sabemos, nós temos como comparar um ano com o outro, uma década com a outra, baseado nos testes de igual dificuldade, feitos há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, e feitos agora e que serão feitos no futuro. Então nós sabemos, assim, se o ensino está progredindo ou não. O despacho, quando o IDEB começou, estava muito baixo, extremamente baixo. Então, considerando onde nós começamos e onde nós estamos hoje, houve um avanço significativo. Todas as escolas bonespachenses avançaram, todas. Umas um pouco mais, mas todas avançaram, inclusive acima do que o MEC considerava a expectativa, o mínimo necessário. Subimos acima do mínimo. Mas, quando nós olhamos para o que é preciso fazer, a distância é muito longa. Ainda é preciso fazer muito. Bom, para que isso seja possível, nós precisamos, primeiro, implementar o plano de educação, o plano plurianual de educação, que já existe, e aperfeiçoá-lo ano a ano, e continuar investindo nesse plano. Nós precisamos também continuar investindo na formação dos nossos professores, muito na formação dos nossos professores. Nós precisamos ainda melhorar muito a qualidade física das nossas escolas. Houve uma melhora substancial, por exemplo, no meu governo, todas as escolas ganharam biblioteca, o que não existia, né? Já é um avanço. Quase todas as nossas escolas ganharam quadra coberta, também é um avanço. Não apenas por causa do esporte, o esporte é importante, a quadra tem esse objetivo, mas a quadra também é um local de socialização, é um local de encontro das famílias, dos pais, é um local de reunião. Então, o fato de que as escolas quase todas hoje têm quadra coberta também ajuda nessa socialização, porque a educação não é um trabalho só da escola, só do professor. A educação é um trabalho coletivo, é um trabalho que começa na família, hein? É uma continuidade da nossa existência, É uma continuidade. né, enquanto seres humanos. Exatamente, começa na família, depois se integra à escola e vai nessa interação, escola, sociedade, família, a comunidade, que vai criando a educação. Inclusive que vai criando a demanda e os padrões que nós vamos aferir à educação. Então, sim, entendo que houve um avanço muito grande, nós temos um pessoal hoje bastante qualificado, os professores nossos são bastante qualificados, mas nós temos esse atraso histórico para tirar, e nós temos também algumas amarras burocráticas que impedem que o município tenha um currículo mais flexível, mais adequado às suas particularidades, às suas peculiaridades. Tem tido avanço nisso também. E, finalmente, o que eu considero extremamente importante é a implementação do horário integral para todas as turmas em bom despacho. Isso traz benefícios de várias naturezas. Claro que o aluno poderá usar o segundo turno dele, por exemplo, para fazer o trabalho de casa, o dever de casa, acompanhado por professores, etc. Mas eu acho até que não é o mais importante. Não é ter o segundo turno para o aluno fazer o dever de casa. Isso é importante, mas não é o mais importante. O segundo turno é uma oportunidade para a criança socializar e aprender uma enormidade de coisas que não fazem parte do currículo. Por exemplo, usar computador, usar a biblioteca, né, desenvolver brinquedos, praticar esportes, tudo isso no segundo turno. Eu acho até que isso é mais enriquecedor, esse convívio geral, essas práticas gerais, talvez fazer artesanato, fazer arte, fazer música, fazer dança, fazer balé, seja mais enriquecedor ainda do que propriamente fazer o para casa no segundo turno. Mas, de qualquer forma, nisso também tem avanço em bom despacho, algumas escolas já têm segundo turno, e nós estamos avançando nisso. Mas será uma grande conquista para as famílias, que terão mais tranquilidade, mas principalmente para as crianças que terão a oportunidade de desenvolver uma educação de qualidade, abrangente, humana, e que não se focalize apenas em aprender a ler, escrever e somar. Isso é importante, isso é essencial, mas está longe de ser tudo na vida escolar. Assim como você, eu penso que nós temos aí 3 pilares para se trabalhar, fundamentais, para que esse tempo integral seja realmente assertivo para nós. Que o primeiro é a tecnologia, o segundo é a inclusão e o terceiro é a capacitação completa aí dos nossos profissionais, né?
com certeza também ganharão muito com esse segundo turno. Com certeza. Uma coisa muito importante que você mencionou, e eu quero enfatizar, a questão da inclusão. Inclusão é fundamental. O que se entende hoje por inclusão costuma ser muito limitado. Quando a gente ouve a palavra inclusão, as pessoas geralmente estão pensando em pegar uma pessoa deficiente ou com algum problema, alguma dificuldade física, e incluir nas turmas comuns. Inclusão é muito mais do que isso. Vai muito além disso. Né? Inclusão é criar dar a todos uma oportunidade de conviver conviver com experiências enriquecedoras, que abram horizontes para todos, que aumentem as oportunidades para todos, que mostre a amplitude do nosso universo, o escopo do nosso universo, que é enorme, e nós não podemos cegar o aluno, dar a ele uma visão de túnel, em que ele vai enxergar apenas 2, 3, 4 coisas, especialmente o aluno mais jovem. Quanto mais jovem, mais é importante que ele tenha uma visão geral, que ele tenha uma inclusão no sentido bem amplo, que ele tenha oportunidade de ver, conhecer, praticar tudo que nós conhecemos e sabemos hoje. E falar em especialização, falar em estudo dedicado, só muito mais tarde na vida. Então, eu vejo inclusão, quando nós falamos de crianças, especialmente as mais jovens, como uma oportunidade de socialização total, de convívio dos diferentes, do preto com o branco, do baixo com o alto, do magro com o gordo, do católico com o evangélico, todas essas oportunidades que enriquecem porque são convívio humano. Inclusive, A gente conhecer as ensinar a ir pessoas, além, coração a né? coração. Mesmo diante das nossas limitações. Exatamente. O Márcio Exatamente. Gomer, que é subsecretário da Educação, está aí com a gente e colocou aí, ó, a Escola Flávio Cansado é a nossa primeira escola onde todos os alunos podem estudar em tempo integral, com aula de tecnologia digital, xadrez, yoga, encontro com a psicóloga. Precisamos avançar mais. Tenho acompanhado o trabalho da Gabriela, secretária, do Márcio, subsecretário, de todos os profissionais da educação. Educação tem, para mim, um valor extremamente imensurável, porque é a nossa ferramenta para se mudar o mundo, né, Fernando? Com certeza. Então, sua Ô, Ju, consideração, Márcio. Essencial, eu, Márcio, sua consideração. eu costumava dizer, quando visitava as escolas, o que eu fazia com alguma frequência, quando eu era prefeito, também vereador, uma das coisas que eu costumava dizer é o seguinte: faça com que a criança goste da escola, goste de estudar, goste de ler. Se a criança aprender a gostar de estudar, gostar de ler, gostar da escola, a grande parte da conquista já está feita. Porque ela vai, ao longo da sua vida, continuar aplicando esse gostar. Ela vai continuar ampliando seus horizontes, porque ela vai continuar gostando de ir à escola, vai continuar gostando de ler, e isso vai ampliando o horizonte. Mas se a criança, por qualquer motivo, desgostar da escola, desgostar de ler, se não for um lugar agradável para ela, se não for um lugar divertido, se não for um lugar enriquecedor, ela começa a se afastar, e esse afastamento vai prejudicá-la a vida toda. Ela nunca vai se recuperar. Então, um dos papéis mais importantes que eu atribuo aos professores e todos os profissionais da educação, todos os auxiliares, todos aqueles que cercam as crianças, é fazer com que elas gostem da história, da escola, gostem da ideia de aprender, gostem da ideia de estudar. Porque se elas tomarem amor aos livros, amor à educação, amor à aprendizagem, ninguém segura. Então, esse é um papel importante. Da educação, nós vamos para a saúde. Então, hoje, que é Dia Mundial de Combate ao Tabaco, e eu falo também que na saúde nós evoluímos demais. Nós sabemos aí, diante das doenças crônicas que lidamos, o quanto que Bom Despacho evoluiu no sentido de apoiar os pacientes e os familiares. Mas também é preciso que a gente entenda que precisamos mudar a visão da saúde a nível
do nosso país, né? Nos países orientais, a Com gente certeza. trabalha a prevenção. No Brasil e no Ocidente em geral, a gente tem a noção de se trabalhar a doença. Então, a gente precisa incentivar mais a alimentação saudável, a prática de atividade física, e aí a gente serve de inspiração, com certeza, né, Fernando, pelas nossas lutas para as Com pessoas. E certeza. aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa história aí com relação à saúde, o que que evoluiu nos anos aí no Bom Despacho. Pois é, Ju. Assim, do ponto de vista de modelo, né, nós temos um modelo de saúde paralelo, nós temos dois modelos em paralelo. E esses dois modelos são incompatíveis. Um modelo é o modelo que eu chamo de americano, que é uma saúde muito tecnológica, muito cara, muito inacessível. Os Estados Unidos é o país do mundo que mais gasta dinheiro com saúde, tanto do ponto de vista de percentagem do PIB, quanto em números absolutos, e tem uma das piores saúdes do mundo. Muito brasileiro não sabe disso, mas é uma das piores saúdes do mundo. Eu vou dar um exemplo, e aí isso vai nos levar de volta a Bom Despacho. Cuba é um país muito pobre, extremamente pobre. A mortalidade infantil em Cuba é menor do que a mortalidade infantil nos Estados Unidos. A mortalidade infantil nos Estados Unidos é a maior dos países desenvolvidos. É maior do que a Alemanha, do que a França, do que o Japão, do que a Inglaterra, do que a Suécia, do que a Dinamarca, do que todos os países desenvolvidos. É muito maior, apesar de gastar muito mais dinheiro, ou seja, gasta mal. O Brasil tem um pouco desse modelo, de gastar mal o dinheiro para a saúde. Mas nós temos um outro modelo que precisa ser valorizado, aperfeiçoado e cultivado, que é o SUS. O SUS é um modelo inspirado na Inglaterra, na França e nos países do norte da Europa. É um modelo que deu muito certo por lá e que tem tudo para dar certo aqui. Aliás, eu digo que já deu certo aqui. Precisa ser melhorado sob todos os pontos de vista. Nós temos deficiências enormes. Mas deixa eu lembrar de novo o Bom Despacho, Ju. Quando eu nasci, lá se vão 70 anos, a mortalidade infantil em Bom Despacho era na faixa de 300 por mil. Ou seja, de cada 1.000 crianças que nasciam, cerca de 300 morriam no primeiro ano de vida. A coisa mais comum que tinha era uma família ter 15 filhos, 20 filhos e sobreviver 5, sobreviver 6. Hoje a mortalidade infantil em Bom Despacho está em torno de 12, 11, 13 a cada 1.000. Ainda estamos longe dos países europeus, que são 4 mortos por 1.000, 5, 6. Cuba tem 4,5 por 1.000. Mas o avanço é muito grande. Com Houve um avanço certeza. significativo, né? Também, 50 anos atrás, se um pobre ficasse doente, ele não tinha quem recorrer. Simplesmente, ele morria à míngua absoluta. Não tinha... se ele conseguisse um atendimento na Santa Casa, ótimo. Se não conseguisse, não tinha para onde ir. Não existia SUS. Não existia medicina gratuita para ninguém, né? Então, o SUS, bem ou mal, ele nos socorre enormemente. E tem um projeto do SUS que é fenomenal, com todas as suas falhas. São muitas falhas, mas é fenomenal, que é a estratégia de saúde da família. É a área que exatamente destaca isso que você menciona. É a área que deveria enfatizar, deve enfatizar, precisa enfatizar a prevenção da doença. Não o combate à doença, mas a prevenção. E aí a prevenção, você já mencionou, os dois pilares principais da prevenção da doença, ou seja, manutenção da saúde, é a alimentação, a prática de esportes, o exercício de modo geral, né? Acabar com esse hábito de ficar deitado, sentado o dia inteiro, não precisa nem praticar esporte, mas tem que se movimentar. E, finalmente, paz de espírito. São os 3 pilares de uma boa educação, de uma boa saúde. Então, paz de espírito, não importa se a pessoa medita, se a pessoa ora, se a pessoa reza, se a pessoa acredita em Deus e dedica alguns minutos por dia a Deus. Isso não importa.
ela tem que praticar essa espiritualidade, essa paz de espírito. É um componente importante da saúde. O segundo é a alimentação correta. E essa é uma área que nós sofremos enormemente. E o terceiro, o exercício. Caminhar, correr, nadar, brincar, não importa. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que queimar 400, 500, 600 calorias por dia movimentando. Nem que seja para levantar, para ligar e desligar a televisão, abandonar o controle remoto e nos movimentar para lá e para cá. É Bom, dica de quem está forte com a saúde aí, hein, gente? Anota. Pois é. E vocês aí que Então, estão com a gente, tem cuidado da saúde, da alimentação? quando nós vamos para a alimentação, eu costumo dizer que se você entrar no supermercado, começar a comprar empacotado, você está no caminho da doença. Os empacotados, todos eles fazem mal para a saúde. Mesmo aqueles considerados saudáveis fazem mal da saúde. A gente lê a lista de ingredientes. O ideal é o produto que tem um ingrediente. Por exemplo, comprou ovo, é um ingrediente, é ovo. Comprou carne, é um ingrediente, é carne. Comprou queijo, é um ingrediente, é queijo. Você comprou feijão ou arroz, é um ingrediente. É o que eu chamo de comida real. Esse é o primeiro passo para a saúde, comer comida real. Tem uma Quando frase você come... muito interessante que até diz assim, né? Descasque mais, desempacote menos. É perfeito, é uma frase perfeita. Quando a gente compra um enlatado, compra um pacote, um empacotado qualquer, e começa a ler os ingredientes, tem lista lá de ingredientes que ninguém jamais soube o que é, né? Tem corante, tem edulcorante, tem flavorizante, tem saborizante. Todas essas coisas, sem exceção, são venenosas. Todas, sem exceção, são venenosas. Então, quando você compra esse empacotado, você está levando uma coisa que pode até ter algum nutriente, mas ao mesmo tempo está te intoxicando. O seu nutriente, em vez de ele te ajudar a ter saúde, ele vai ser usado para combater a toxina que você ingeriu. Então, a primeira coisa é, vamos comer comida natural, comida real, vamos comer couve, alface, jiló, tomate, o que você gostar, tem tanta coisa, tanta escolha a fazer. Esse é o primeiro passo para a saúde. É claro que tem as particularidades, as pessoas têm a sua cultura, a gente não deve contrariar a cultura alimentar das pessoas, tem o seu gosto pessoal, tem o gosto familiar, e às vezes tem situação de saúde que recomenda isso ou aquilo. Mas a regra geral é essa, comida natural. Então são os 3 pilares da saúde, né? A prevenção é feita com a boa alimentação, exercício e práticas que eu vou chamar de práticas espirituais. Quaisquer que sejam elas. Não tem que ser A ou B, nenhuma é melhor do que a outra. Se você dedica alguns minutos do seu dia para uma boa prática espiritual, que pode inclusive ser cuidar do próximo, como você faz e tem feito há tantos anos aí, cuidar do próximo, pode ser administrando a cidade. Quem administra a cidade está cuidando do próximo o tempo todo. Você já viu isso na prefeitura, né? Nós estamos preocupados com o próximo, com tudo que acontece, com a falta de escola, com a falta de médico, com a falta de medicamento, com a falta de roupa, com o frio agora, a falta de cobertor para o frio de algumas famílias, com a falta de dinheiro para pagar a conta de luz. Então, essa prática, ela pode e deve ser também uma prática espiritual. Porque quem ajuda o próximo, na verdade, ajuda a si mesmo. É a si mesmo que está ajudando. Porque aquela satisfação que você tem de fazer com a mão direita o que a esquerda não vê, não sabe, te dá uma gratidão muito grande e alimenta a sua saúde mental e a sua saúde física. Fazer o bem alimenta a saúde. No meu caso, a transformação aí da dor em amor foi um dos pontos mais fortes do equilíbrio, dessa busca da cura. Com certeza, com certeza. Juliana, a outra coisa que eu acho muito importante, e aí eu me espelho muito em você, mas em várias outras pessoas, né? A doença, às vezes, nos ataca. Por mais cuidado que a gente tome, né? Podemos ser acometidos de uma Covid, podemos ser acometidos de um câncer, podemos ser acometidos de doenças várias. Algumas delas, nós damos uma contribuição importante para que ela aconteça. Outras não. Outras não. Outras, a natureza, o ambiente, etc., nos traz.
Então, por exemplo, o diabetes tipo 2 é uma doença muito vinculada a hábitos. Muito vinculada a hábitos. Ele pode ser controlado quase sempre, e às vezes até revertido, com mudança de hábito. Então, a pessoa deveria ouvir os conselhos dos médicos no diabetes tipo 2, porque em grande parte tratável, é considerado uma doença incurável, mas é em grande parte tratável com bons hábitos, exercício, alimentação, etc. Mas o outro aspecto que eu acho, e você é testemunha disso, você sentiu isso em você mesma, é que a gente não deve se deixar abater pela doença. Por mais grave que ela seja, por mais que ela nos tire do sério no momento, nós temos que levantar a cabeça, reunir forças e começar de novo. Você tem o seu caso para contar, e é modelo e é exemplo para tanta gente. Lá na Metástase, você tem dezenas de pessoas que são modelos, né, que não se abatem, que, pelo contrário, reúnem força da fraqueza e se transformam, inclusive, em pessoas melhores. E eu vou te dar assim, 2 exemplos meus. Há 2 anos atrás, eu fui acometido de espondilite anquilosante. É uma doença grave, incurável, e que causa uma dor enorme. Um dos tratamentos da doença, o mais importante, é fazer exercício físico. Então, é uma coisa curiosa, você não consegue nem se movimentar, mas você tem que fazer exercício físico. E eu fiz, a minha mulher é testemunha disso, eu comecei a movimentar os dedos, movimentar a mão, movimentar os braços, sabe, assim, de pouquinho em pouquinho, movimentar os dedos do pé, até conseguir levantar da cama, conseguir dar 2 passos, voltar para a cama, e fui insistindo, e a dor foi cedendo, e hoje, 2 anos depois, eu praticamente não tenho nenhuma dor, a não ser no pescoço. Meu pescoço é um pouco duro ainda, se eu mexer muito ainda dói um pouquinho, mas eu estou, os exames mostram isso, numa situação quase normal. Então, assim, se eu tivesse me deixado abater pela doença, deito na cama e vou esperar essa dor passar, ela não vai passar nunca, então eu vou caminhar para o fim. E recentemente, eu tive um descolamento de retina do olho direito, e o descolamento de retina é um problema muito sério, muito grave. Fiquei cego, me acometeu no domingo, dia 1º de maio, fiquei cego instantaneamente, o olho direito, e na quarta-feira eu fiz uma cirurgia, a cirurgia também não recupera a vista imediata, ela leva meses para recuperar, até 6 meses para recuperar a vista. Então, saí de lá e comecei a ver o que eu posso fazer. Não enxergando, o que eu posso fazer, né? Agora, já recuperei bastante, já estou vendo, estou me orientando, estou olhando aqui, estou vendo você. Eu não estou vendo todos os detalhes da sua beleza, não vejo os detalhes dos seus olhos. Dando para ver. Mas dá para ver o sorriso muito bem, já, felizmente. E eu tenho uma enorme gratidão por isso, o tanto que eu já avancei. Sabe, 1 mês atrás eu estava cego do olho direito, agora eu estou enxergando assim, o suficiente para me movimentar pela casa tranquilamente. Hoje eu saí pela cidade, andei um pouco, com medo de cair nos degraus que tem, a cidade é muito irregular, mas saí, andei pela cidade. Eu sinto uma gratidão enorme, uma oportunidade que eu tive de ter uma doença, me ensinou humildade, mas me ensinou também que eu tenho força para ir adiante. Então eu entendo, Juliana, e você com certeza tem o mesmo sentimento que eu tenho, que mesmo quando somos abatidos pela doença num primeiro momento, nós temos que reunir essa força e tocar a vida, porque essa força nos recupera, ela cura a nossa doença e ela também ajuda outras pessoas, ela é modelo para outras pessoas não se deixarem abater. Então, eu acho que isso é extremamente importante. O exemplo que você deu no seu trabalho é extremamente importante, é edificante, ele ajuda a haver uma melhora na qualidade de vida das pessoas. E mesmo, Juliana, naqueles casos em que a nossa expectativa não é boa, todos nós vamos enfrentar isso mais dia, menos dia, vai chegar uma hora que nós vamos enfrentar a cortina final, nós temos que ter força. Nós temos que ter força, é o nosso destino, é o destino de todos nós. A doença pode acelerar isso, mas também a nossa reação pode fazer com que a doença não acelere isso. E a gente viva plenamente até
a idade certa. Qualquer que seja ela, que eu não sei qual que é. Da mesma forma que você se inspira em mim, eu me inspiro muito na sua luta, né, na sua força, e eu acredito que muitas pessoas em bom despacho também têm aí em suas famílias exemplos de superação, né? E isso é que nos faz nos mover. É a famosa frase de Martin Luther King que eu amo e que você sabe que eu amo, que é: quando você não puder voar, corra; quando não puder correr, caminhe; quando não puder caminhar, rasteje, mas continue seguindo em frente. A gente É segue isso em mesmo. frente não só por nós, mas pelos que a gente ama e pelas pessoas que a gente nem conhece, mas que se inspiram em nós para seguir suas vidas, suas batalhas. E é assim também na política, né, Fernando? Com certeza. A Com gente certeza. não esmorece, sabendo, né, dos obstáculos, a gente tenta aí dar a nossa contribuição para que os dias sejam melhores. É isso mesmo. Os obstáculos são muitos, as críticas são muitas, algumas são justas, outras são totalmente injustas, né? A gente recebe muita crítica injusta. Muitas vezes se espera que a gente possa fazer aquilo que não está ao nosso alcance, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente trabalhe, não é possível fazer por vários motivos. Então, nos compete ouvir as críticas justas, levá-las em conta, melhorar, agir para fazer um bem cada vez maior e, ao mesmo tempo, compreender as críticas injustas, compreender os motivos de quem as faz. Às vezes são motivos justos, às vezes não são motivos justos, mas quem está fazendo uma obra social, uma obra política, quem está construindo, frequentemente comete erros e precisa corrigi-los, e muitas vezes é criticado sem razão. E nós precisamos ouvir essa crítica e dar a ela o destino necessário para que nós possamos melhorar cada vez mais. Então, esse é o nosso destino de político. Fazer o máximo possível, acatar as críticas que a gente puder acatar e dever acatar, e respeitar aqueles que, às vezes, exageram na sua crítica, né? E tocar a vida adiante na forma que você lembrou Martin Luther King. E eu vou até além, Ju. Quando, nos primeiros dias que eu estava com a dor enorme, eu não conseguia nem piscar, para falar a verdade, é uma coisa inacreditável, eu não conseguia virar na cama, não conseguia fazer nada. Eu pensava nos movimentos. Eu falava assim, eu não consigo mexer o meu pé, mas o meu cérebro vai se lembrar de como mexer o pé, como mexer o dedo, como levantar a perna, como levantar a mão, porque é um exercício do sistema nervoso, né? Porque daqui a pouco eu quero levantar e quero que o meu sistema nervoso seja capaz de comandar o restante do corpo. Então, assim, eu não conseguia nem rastejar, mas eu conseguia imaginar eu abrindo e fechando a mão, mexendo as pernas, mexendo os pés, levantando da cama, andando para lá, andando para cá, até que eu consegui fazer, transformar isso de novo em movimento, e voltei a correr, voltei a pedalar, enfim, voltei a ter uma vida praticamente normal, apesar da doença. E tenho certeza que vou fazer a mesma coisa com esse problema no meu olho. Daqui a pouco eu estou enxergando bem. Já melhorei muito, muito mesmo. Nossa, tenho uma gratidão enorme por isso. E vai me dar a oportunidade de continuar trabalhando para as pessoas que eu preciso trabalhar, quero trabalhar. Quero continuar fazendo política, quero continuar lutando, quero elevar o nome de Bom Despacho, Ju, porque o meu débito com Bom Despacho é impagável. Eu nasci aqui, fui criado aqui, me eduquei aqui, frequentei as primeiras escolas aqui. Então, toda a minha formação, toda a minha raiz, toda a energia que eu tenho, toda a força que eu tenho, ela vem de Bom Despacho. Conheci o mundo. Morei no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte, morei muitos anos em Brasília, fui para a Europa, fui para a América do Norte, fui para vários lugares do Brasil, mas as minhas raízes sempre estiveram aqui e estão aqui. E eu devo isso à minha cidade, eu devo isso à população de Bom Despacho. E você, tendo chegado aqui,
e fincado raízes aqui, tenho certeza que sente essa mesma energia que Bom Despacho dá aos seus filhos. Você é uma filha de Bom Despacho agora. Amém. E eu amo Bom Despacho. Eu criei a minha família aqui. Então, eu me considero bom despachense e sou cidadã honorária daqui. Isso eu não abro mão, não. Com Estamos aí certeza. recebendo muitos corações, Fernando, muita mensagem aí para você. A Diva está colocando aqui para gente. Que conversa mais agradável. Parabéns. Muita gente Ah, que coisa desejando boa. boa noite. E sentir esse carinho é essencial para a gente, né? E nas suas palavras eu percebi aí um pouco da minha história também. Quando eu tive uma lesão grave na coluna cervical em 2016, eu fiquei assim como você, eu não conseguia movimentar para um lado nem para o outro, e a sensação de impotência que a gente tem diante da vida é muito grande. E aí eu ficava me imaginando exatamente desse jeito. Eu agora preciso de movimentar a minha mão. Então, mesmo que eu não esteja sentindo o cérebro, me ajuda aí. E os movimentos foram chegando, né? A expectativa dos médicos não eram boas, e hoje eu estou aí há mais de 5 anos sem nenhuma metástase, e os médicos já consideram aí a possibilidade de acabar com as quimioterapias. Então, a Coisa boa, cura está dentro de nós, né? com certeza. E a gente tem que exalar isso para as pessoas, principalmente nesse ambiente político, para a gente ver que a política também tem jeito, né? Tem jeito, as pessoas são muito desesperançadas às vezes, e eu até entendo, né? Nós temos tantos maus políticos, temos tantas dificuldades, e tantas notícias ruins e tudo, mas não tem como a gente fugir da política. Se a gente não se envolver com política, cada vez mais os maus tomarão conta. Nós precisamos de investir na política sempre e procurando acertar. Vamos acertar todas? Não. Nós vamos errar de vez em quando. Mas a cada 2 anos nós temos a oportunidade de corrigir um pouco os nossos erros e tentar alguma coisa nova, tentar avançar. A política rege a nossa vida, quer queiramos, quer não queiramos. Se nós não escolhermos, se nós não trabalharmos, nós vamos acabar sendo governados cada vez mais por aqueles que nós não queremos que nos governem. Então, a política é importante. A gente não pode desanimar. Assim como nós não podemos desanimar com dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, todos os problemas que nós temos, a origem do ser humano o leva a sofrer dificuldades periodicamente, de toda a natureza. Nossa vida não é, né, não é uma... Nós não vivemos sem batalha, nós já nascemos batalhando. Como disse o poeta, a vida é luta renhida, que aos fracos abate, mas aos fortes só faz exaltar. Assim é a vida, né? A gente cai e levanta, e se arrasta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Em todos os sentidos. E na política também. Na política também. Votou errado? Volta de novo. Procura votar melhor. Vamos aprender com os nossos erros, né? Porque a política rege a nossa vida. Quando nós falamos de SUS, quando nós falamos de educação, quem libera verba para a educação, quem libera verba para o SUS, quem faz políticas de boa qualidade, são os políticos. Se nós não escolhermos bem, eles vão fazer políticas ruins. Se escolhermos bem, eles vão fazer políticas melhores. É uma responsabilidade grande que todos nós temos, de escolher o melhor que está ao nosso alcance em cada oportunidade. Mas é a forma que nós temos de melhorar cada vez mais a vida do nosso cidadão e a nossa própria vida, a vida de todos nós e a vida dos nossos filhos e netos, né? Porque nós estamos aqui de passagem, daqui a pouco nós já fomos. E aí, que herança que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Que planeta, que terra, que educação, que sistema de saúde, que qualidade do ar, que florestas, que matas nativas, que belezas que nós vamos deixar para eles. Nós temos que pensar nisso, porque a nossa geração está criando o que os nossos filhos terão nas próximas décadas. É verdade. Nós temos que cuidar muito do nosso planeta, da nossa vida, da nossa cidade. Colocou aí pra gente, ó, que gostoso essa conversa. Duas pessoas de coração enorme. Fernando
se mostrou um grande amigo e agradeço muito. E Ju, como sempre, com todo esse carinho. Palavras tão válidas de vocês. Muitos comentários bons aí, ó. Obrigado, é bom saber. Na Praça Lanches, com certeza o nosso amigo Ivan. Muito bom ouvir duas admiráveis pessoas que muito fizeram e fazem por nossa gente. Vamos em frente. É isso aí. Amo demais Que essa bom. cidade. A Sara, costureira, acolhedora. Quero voltar logo. Ela está longe de Bom Despacho e está doida para voltar. Quem conhece Bom Despacho, quem vive em Bom Despacho, não quer outro lugar, não, gente. Ô, Ju, você é prova disso. Sim. Você, né, o Eduardo, são prova disso. Mas nós temos muitas provas disso. Onde quer que a gente vá em Bom Despacho, nós vamos encontrar, por exemplo, um coronel da polícia que veio aqui comandar a polícia e depois ficou aqui definitivamente, né? Um gerente de banco que veio para cá para passar 2 anos e se estabeleceu aqui definitivamente. Empresários que vieram aqui de passeio e se estabeleceram definitivamente. Bom Despacho tem essa característica de acolher bem as pessoas e de dar uma boa oportunidade para quem precisa. E outra coisa, eu tenho estudado bastante as cidades mineiras ultimamente, vamos voltar agora um pouco lá no início da nossa conversa, quando você fala de Bom Despacho, né? A Isto É, alguns anos atrás, botou a Bom Despacho como a quarta melhor cidade para se viver entre as de pequeno porte, até 50 mil habitantes na época, né? Eu fiquei muito satisfeito, embora, como sempre, apareçam os detratores, né? Mas a Isto É mostra por quê, ela dá os parâmetros, né? Mortalidade infantil, número de pessoas na escola, idade, expectativa de vida ao nascer, são vários parâmetros, né? A renda per capita. Bom Despacho realmente está numa posição muito privilegiada. Hoje, aqui no Triângulo, por exemplo, considerando todo o Triângulo Mineiro, daqui para o Triângulo, né, fora, já no Alto Paranaíba, no Centro-Oeste, Bom Despacho é a 13ª cidade em tamanho. Quer dizer, está na nossa frente Uberlândia, Uberaba, Patos, Araguari, Araxá e mais umas 2 ou 3 aí. Depois é Bom Despacho, é uma cidade já de porte razoável. Quando nós olhamos a renda, o número de vagas de escola, etc., também Bom Despacho está bem posicionado. Não quer dizer que Bom Despacho esteja tudo maravilhoso. Quando a gente fala isso, os críticos falam assim, mas falta isso, falta aquilo outro. Não, falta muita coisa. Mas o que nós temos? Nós temos que olhar os dois lados, né? Eu costumo dizer, e cada vez mais digo, assim, nós temos que olhar o copo e ver que ele não está vazio. Se ele estiver pelo meio, a gente tem que começar a pensar que ele está quase cheio. É muito ruim você olhar um copo pela metade e falar assim, mas não está cheio. Não está cheio, não, está pelo meio. É uma conquista. Você passou por isso, eu também passei por isso, conheço muita gente que passou por isso. A cada dia a gente tem uma pequena conquista e se alegra com isso. Tem gratidão por isso. Então nós temos que ter gratidão pelo que nós já conquistamos. Não temos que parar. Não temos que ficar satisfeito e parar. Mas temos que ter gratidão pelo que já conquistamos e continuar conquistando mais, trabalhando para conquistar mais. É isso aí. O Wander está deixando aí para a gente. Parabéns, Ju e Fernando, pela live. Excelentes reflexões, notadamente sobre a consciência para a cidadania e participação na política. Tem muita mensagem de Edileia da Pai falando aqui. A página da Mari, desde 1500. Parabéns pela excelente conversa. Gratidão ao melhor prefeito que nossa cidade já teve. Obrigado, muito obrigado. Fernando, eu sei que a gente tem uma infinidade de assuntos para tratar, mas o nosso tempo já se estendeu bastante e falta ainda a gente fazer uma conclusão aí dentre os assuntos que estavam propostos aí para esse tema de Bom Despacho 110 anos, que são os desafios para a nossa cidade. Eu penso que um dos maiores que nós temos é o desenvolvimento sustentável, que inclui tudo isso que você comentou sobre saúde, educação, sobre a gente preparar filhos melhores para que eles sejam pais melhores.
E certeza. aí eu quero que você, né, dentro aí do seu conhecimento, coloque para a gente aí o que pensa também sobre isso. Quais são os nossos desafios para o futuro? Pois é, Ju, eu ficaria no desenvolvimento sustentável como assim, o pilar principal. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, mas não é impossível. O que é o desenvolvimento sustentável? É muito simples. É a gente extrair as riquezas que a Terra tem a nos oferecer, o planeta tem a nos oferecer, em água, em alimentos, em matéria-prima, sem roubar isso de quem está vindo depois de nós, para que quem está vindo depois de nós também tenha igual oportunidade. Nós já tivemos exemplos, e são muitos, de uma destruição completa de um ambiente. Eu quero aqui, por exemplo, lembrar a Ilha de Páscoa. Eu recomendo que as pessoas olhem a situação da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, que é ali perto do Chile, no Pacífico, era uma ilha extremamente rica. Tinha uma floresta maravilhosa, tinha uma população muito ativa e construiu aquelas grandes estátuas de pedra, né, que são muito famosas hoje em dia. Mas eles fizeram uma coisa que os levou à destruição completa. Eles foram cortando todas as árvores da ilha até que não restou nenhuma árvore. Nenhuma. Cortaram todas, 100%. Então eles não conseguiam nem fazer canoa para ir ao mar pescar. Com o tempo, eles morreram de fome. Morreram de fome. Porque não tinha mais como cultivar a terra, porque tinham destruído tudo. Não tinha canoa para ir para o mar, eles ficaram pescando em volta da ilha e, eventualmente, os próprios peixes em volta da ilha também sumiram e o povo desapareceu. Né? Não existe sobrevivente. E a ilha até hoje não se recuperou. Ela é famosa, vive de turismo, mas não tem meios de sobrevivência na ilha. Esse é um caso. Mas nós temos outros casos. Nós temos uma pequena ilha perto da Austrália que era muito rica em fosfato. E eles foram extraindo o fosfato da década de 20 até a década de 50, extraíram todo o fosfato da ilha. Ganharam muito dinheiro exportando fosfato, importaram alimentos, até que o fosfato acabou. Acabou totalmente. E estão lá agora, a ilha inteira agora tem um restinho de população, cerca de 10 mil pessoas, vivendo de caridade da ONU, da Austrália, etc., porque não consegue cultivar nada na ilha, porque não tem 1 metro de terra cultivável na ilha, porque foi tudo furado para tirar fosfato. Então nós temos esses exemplos no ambiente limitado, o que pode acontecer conosco se continuarmos explorando sem repor. Mas hoje nós temos técnica, e para falar a verdade não é de hoje, nós temos técnica para, primeiro, preservar florestas, uma parte das florestas, segundo, reconstituir florestas, e terceiro, explorar a madeira, nós precisamos muito de madeira, a madeira é um bem que nos acompanha do nascimento, no berço, até a morte, no caixão, mas nós temos como fazer isso em florestas renováveis, e devemos fazer cada vez mais. A agricultura nossa é uma agricultura predatória ainda, já aprendemos muito, mas ela é predatória. Nós estamos muitas vezes envenenando a terra. Para tirar uma produção maior muito rapidamente, nós envenenamos a terra. E nós sabemos como evitar de envenenar a terra, de causar lixiviação, de causar o arraste da matéria orgânica, que é fundamental na produção de alimentos. Enfim, em todas as áreas, nós temos que pensar nisso. Como nós vamos explorar a terra no sentido de cultivar, no sentido de extrair aquilo que nós precisamos para viver bem, mas sem desrespeitar aqueles que virão daqui a 30, 40 anos. Para que não aconteça conosco, para que não aconteça com o planeta, para que não aconteça com o Bom Despacho, aquilo que aconteceu na Ilha de Páscoa e já em várias ilhas por aí cuja população já desapareceu completamente. Bom, esse é um desafio, não é por falta de tecnologia, é mais por falta de dedicação. A pessoa se dedicar a compreender como ela pode ganhar dinheiro, como ela pode tirar o seu sustento, como ela pode sobreviver sem destruir, repondo aquilo que nós tiramos. Se nós cultivamos a terra,
nós estamos tirando os minerais dela para formar os alimentos, nós temos que devolver esses minerais para a terra, para que ela continue sempre produtiva. Se nós retiramos a madeira, nós temos que devolver a madeira para que ela continue, a terra continue sempre produzindo a madeira que nós precisamos. Se nós tiramos o peixe do rio, nós temos que fazer com que o peixe tenha oportunidade de se reproduzir e se multiplicar. Porque senão nós vamos acabar com o peixe. Como já acabamos aqui em Bom Despacho, todo mundo sabe que Bom Despacho era riquíssimo em peixe, por exemplo. Surubi aqui era uma coisa comum, piranha era uma coisa comum, traíra era comuníssimo, né? Dourado. Hoje esses peixes não existem mais. Nós acabamos com eles. Então, esse desafio que você aponta, eu entendo que é o mais importante para nós em todos os sentidos. Entender o que nós precisamos fazer para que Bom Despacho continue crescendo e até acelere o crescimento, mas sem obstruir o nosso próprio futuro, o futuro dos nossos filhos. Isso me preocupa muito. Eu tenho 3 netos, tenho uma filha, tenho 3 netos, e 2 são ainda muito novinhos, e eles têm que receber um planeta, idealmente, melhor do que o planeta que eu recebi. Com E certeza. nós não estamos, por enquanto, fazendo tudo que nós devemos e podemos para que isso aconteça. É verdade, Fernando. Bom, eu queria te agradecer muito pela participação na live hoje. Tenho certeza que todas as pessoas que participaram, o Wander está aí novamente falando sobre a importância da gente falar sobre esse tripé de sustentabilidade. Cleonice também está parabenizando pela live. Conteúdo, acredito que foi bem dentro do que Bom Despacho merece nesses 110 anos e a gente espera para que a gente tenha muitos e muitos anos pela frente de conquistas, de sucesso, de saúde, de educação melhor para todos, não é, Fernando? Com certeza. E Ju, quero aí eu quero agradecer que essa você oportunidade. deixe aí uma mensagem de agradecimento, né, para Bom Despacho, né, e de Com certeza. parabéns também. Pois é, Ju. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade que você nos deu, desse bate-papo tão agradável e acompanhado por pessoas tão maravilhosas quanto essas que estão aí nos acompanhando. Segundo, eu quero convidar todos para comemorar os 110 anos de Bom Despacho amanhã. É uma data importante. Quero lembrar que Bom Despacho não é de um vereador X ou Y, não é de um prefeito tal ou qual. Bom Despacho não é de ninguém, Bom Despacho é de todos nós. Bom Despacho é a nossa cidade. Por nascimento, por adoção, é a cidade. Então amanhã nós temos que comemorar o aniversário da cidade. Não importa se eu não gosto de um determinado político, não importa se eu não gosto de uma determinada pessoa, é Bom Despacho, é a nossa terra. É a nossa terra por nascimento ou a nossa terra por adoção. Isso não faz diferença. Então, quero convidar todo mundo, todo bom despachense, para amanhã, se puder sair à rua para comemorar, que saia à rua para comemorar. Se não puder, que comemore de casa. Que lembre que amanhã é feriado, porque nós estamos lembrando uma data muito importante. 110 anos da nossa cidade. Desde aquela pequena vila de 1912 até a cidade importante de destaque, com tantas pessoas maravilhosas que ainda estão aqui, algumas já não estão mais, outras estão entre nós, mas estão às vezes nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Alemanha, né, em outros lugares, mas são bons despachenses, estão nos acompanhando pela internet. Vamos comemorar amanhã. Eu queria dar os parabéns a todo bom despachense, todo bom despachense e a própria cidade. A cidade merece, o Bom Despachense merece, nós todos merecemos. Um abraço a todos, um abraço em Bom Despacho e muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por nos assistirem. Boa noite a todos. Que honra, Fernando, te ter aqui. E aí eu deixo para vocês, bom despachenses, para vocês que participaram dessa live hoje, um grande abraço. E vocês fazem parte, né? Nós fazemos parte dessa grande história que é Bom Despacho. E que a gente possa não pensar nas nossas diferenças, mas naquilo que nos une. E eu quero encerrar aí deixando uma frase muito importante, um texto marcante para a gente pensar no que nós estamos fazendo. Que diz assim: as verdadeiras diferenças no mundo de hoje não são entre judeus e árabes,
protestantes e católicos, muçulmanos, croatas e sérvios. As verdadeiras diferenças se encontram entre os que abraçam a paz e os que a querem destruir, entre os que olham para o futuro e os que se agarram ao passado, entre os que abrem os braços e os que fecham os punhos. Que sejamos aqueles que abrem os braços, os abraços, os sorrisos e dizemos assim: vai dar certo e vamos juntos. É isso aí. Um beijo, boa noite para todos e todas. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.